Sr. Presidente, Sr. Professor João Serra. Já foram feitas um conjunto de perguntas. Eu, de qualquer das formas, gostava que algumas questões ficassem bastante claras nesta Comissão. Uma primeira diz respeito a este problema das receitas, portanto, em atraso, das candidaturas. Portanto, eu gostava de saber se, relativamente às candidaturas apresentadas, há candidaturas ainda não aprovadas, passado a data e o prazo conhecido de avaliação pela CCDRN. Portanto, quantas há? E depois, relativamente a candidaturas aprovadas, atrasos de pagamento, atrasos, digamos assim, de remessa. Portanto, o Estado tem também prazos para que para que esses projetos sejam pagos, se há atrasos nesses pagamentos. Já vamos ter uma ideia clara se há, da parte da Administração Central, neste caso da Comissão de Coordenação da Região Norte, relativamente ao Plano Operacional da Região Norte, atrasos de pagamento, atrasos relativamente aos prazos que são conhecidos do ponto de vista da aprovação e do ponto de vista de processamento dos pagamentos. Uma segunda questão, ainda ligada com isto, e certamente ligada, decorrente da pressão a que estão sujeitos dos credores da Fundação, é se há uma informação da parte da CCDRN de quando é que será feito os pagamentos dos atrasados. Portanto, se tem uma informação de quando é que chegarão as verbas relativamente aos atrasos. Uma segunda questão, agora para os credores da Fundação. Em primeiro lugar, perguntava-lhe se todas, porque é uma questão que ontem apareceu aqui no encontro que tivemos aqui com um grupo de grupos e individualidades que prestaram serviços à Fundação, se os credores são todos da Fundação. É tudo da responsabilidade da Fundação, incluindo os que têm contratos com a oficina ou têm contratos com o Centro Cultural de Vila Flor. Portanto, são todas responsabilidades da Fundação. Mas gostava de lhe perguntar, e pode não ter isso neste momento, se neste momento a Fundação nos pode fornecer à Comissão uma listagem, à data de 31 de outubro de hoje, dos credores da Fundação e do volume das dívidas vencidas, porque pode haver credores que, tendo a receber, haja prazos de pagamento e, portanto, não estejam ainda vencidas. Portanto, aqueles que estão vencidos e que se queixam, como se queixaram aqui ontem mais uma vez, de que não lhes está a ser pago. Relativamente ao problema dos pagamentos, gostaria que clarificasse os critérios de pagamento, de que forma tem feito o rateio das verbas disponíveis para pagamento. Porque as informações ontem aqui obtidas, de facto, são muito... Havia quem dissesse que já tinha recebido tudo, ou havia quem dissesse que não tinha recebido nada, e havia os que disseram que tinham recebido uma parte. Portanto, quais os critérios para este rateio, para o processamento destes pagamentos? E uma segunda questão, relativamente ao qual foram também feitas queixas muito amargas, para utilizar esta expressão, de uma falta de informação adequada, da falta de uma informação adequada. Isto é, há credores que até admitem que possa haver dificuldades da parte da Fundação em fazer pagamentos, mas custa-lhes a perceber que não tivesse existido uma assunção formal da própria Fundação
com eles, digamos assim, dessa dívida e, digamos assim, das perspectivas de pagamento da dívida. Houve até quem dissesse que teve a informação de que do que iria ser pago, de quando iria ser pago por um motorista da Fundação. Foi uma das expressões que foi referida. Gostaria de ter depois uma ideia, aproveitando também aqui a sua presença, sobre as consequências da forma como foi extinta a Fundação, quais as consequências que julga que podem advir desta extinção da forma como é processada, e uma segunda questão, uma última questão ligada com isto, inevitavelmente, mas não apenas com isto, que é a seguinte: se vier a concretizar, se os tribunais vierem a decidir relativamente às restrições verificadas, as indemnizações, os valores das indemnizações que estão em causa, que são abultados, se a Fundação, como é que a Fundação vai acolher estas possíveis indemnizações? Se há verbas, se no próprio orçamento da Fundação há reservas, ou previsão de reservas, que permita, digamos assim, acolher estes problemas, ou algum seguro com o efeito. Obrigado, Sr. Presidente. Um esclarecimento ainda relativamente àquilo que foi dito e às perguntas que foram feitas. O Sr. Presidente, o Sr. Professor, refere, tanto que há equilíbrio entre as receitas previsíveis, decorrentes particularmente dos projetos CRAN, e as despesas existentes. A existência de dívidas vencidas e não pagas só pode decorrer, tanto aqui, de calendários diferentes, digamos assim, do ponto de vista dos recebimentos e dos pagamentos. E nós entendemos isto. Mas eu gostaria de perceber, com toda a clareza, se, do ponto de vista das receitas a obter do CRAN, da Comissão de Coordenação da Região Norte, se esses pagamentos são em dia. Porque o Governo não paga também. Há regulamentos do ponto de vista do pagamento dos projetos. E, portanto, eu preciso de perceber esta questão tão simples, que é se todos os pagamentos já vencidos, do ponto de vista de projetos CRAN, estão pagos, estão entregues. Porque é uma evidência que, se esses pagamentos não estão feitos, a responsabilidade de dívidas, indiretamente, é de quem tem que pagar o CRAN. Se esses pagamentos estão feitos todos no dia, as responsabilidades passam para a Fundação, inevitavelmente. Portanto, há aqui um problema de diferença que eu julgo que é essencial que esta Comissão saiba com clareza, conheça com toda a clareza.